Senhor presidente, eu venho com muita alegria nessa tribuna no dia de hoje e aqui venho com o intuito de cumprimentar, de parabenizar a iniciativa exemplar que tomou o governo do estado do Amazonas, que há poucos instantes, às 10 horas da manhã, horário de Manaus, 1 hora a menos do que aqui de Brasília, lançou o programa que é estratégico para a transferência de tecnologia para o setor primário, que é o programa ProRural, também chamado de residência agrária. E eu fico feliz, senador Moca, de aqui estar exatamente sucedendo Sua Excelência, que aqui falou da importância do cooperativismo no Brasil, o cooperativismo que atua, muitos pensam que quando falamos em cooperativismo, que é só no campo, no setor agropecuário, óbvio que nesse segmento é muito forte o cooperativismo, mas o cooperativismo que atua em tudo. E venho em seguida falar aqui do setor agropecuário, tamanha a minha alegria, e isso se deve ao fato de que eu aqui represento o estado do Amazonas, e o estado do Amazonas é a maior unidade da federação do ponto de vista territorial, e também é a unidade que tem a maior parte da floresta amazônica do Brasil, a maior parte. Somos um estado de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, com mais de 90% de nossas áreas preservadas. Mas um estado onde tem uma capital onde vivem aproximadamente 2 milhões de habitantes. O interior, que tem um pouco mais de 2 milhões de habitantes, ou seja, um estado que tem quase 5 milhões de habitantes. Pessoas simples, pessoas que vivem na grande metrópole, que é a cidade de Manaus, pessoas que vivem no interior do estado do Amazonas. E o estado tem uma grande produção industrial, é um estado eminentemente industrial. Até pouco tempo dizíamos que 98% da economia do Amazonas era gerada a partir da Zona Franca de Manaus, direta ou indiretamente. E o setor primário muito pouco desenvolvido, portanto não temos tradição, não tem os nossos ribeirinhos, nossos caboclos, a tradição do cultivo correto, do cultivo sustentável. O cultivo até então se dava e se dá em grande parte ainda para a própria subsistência. Entretanto, é preciso que avancemos, que façamos uma contribuição maior para o país em determinados setores. E é exatamente esse esforço que o governo do estado vem fazendo já de algum tempo. E eu destaco aqui a administração do senador hoje Eduardo Braga, ex-governador, onde começou essa mudança, essa importância para o interior, o que vem sendo dado continuidade com muita competência e com muita inovação, com muita criatividade pelo governador Omar Aziz. Então, hoje foi lançado pela manhã o programa ProRural, o que demonstra por si só a preocupação com as pessoas, porque o Estado, a administração estadual poderia se bastar com a Zona Franca de Manaus, mas nós sabemos, temos o entendimento que a Zona Franca não é perene e que a maior floresta tropical do planeta, ela encerra em si, ela guarda em si também a maior riqueza. Também a maior riqueza, que tem que ser aproveitada do ponto de vista sustentável. E esse é o eixo central desse programa lançado hoje. A iniciativa tem como objetivo principal a transferência de tecnologia para o interior do Estado em 10 áreas de abrangências, com foco principalmente na juta e na malva. O estado do Amazonas e a região norte, principalmente o estado do Amazonas, nós somos o maior produtor de juta e malva do Brasil. E são produtos que o Brasil ainda importa da Índia. Então, nós precisamos desenvolver tecnologia para produzir cada vez mais e a um custo mais acessível esses produtos. Além do foco do programa ProRural na juta e na malva, também terá na pecuária sustentável. Por que não? Na pecuária sustentável, na piscicultura, no manejo madeireiro, na avicultura, na borracha, na fruticultura e na oleicultura. Além dessas áreas de produção, haverá também o apoio para as áreas de organização social e de comercialização. Serão contratados em torno de 180 pessoas, sendo 10 coordenadores de projetos e 170 técnicos recém-formados no ensino superior e médio, para atuar como agentes de tecnologia no interior. Os técnicos devem iniciar o trabalho no campo em abril já deste ano.
é lançado hoje em abril, eles já estarão em campo. Serão aproximadamente 200 profissionais capacitados a levar tecnologia, a levar acompanhamento aos nossos produtores, sejam os pequenos, os médios ou os grandes agricultores. O ProRural vai ser coordenado pela Secretaria de Produção Rural. E aqui eu abro um parênteses para cumprimentar o secretário Heron Bezerra, que é professor da Universidade Federal do Amazonas, engenheiro agrônomo, alguém que milita na área política, mas principalmente nessa área de desenvolvimento sustentável. Sem dúvida nenhuma, o seu trabalho, a sua dedicação permitiu com que o governador Omar Aziz e juntos eles estivessem hoje lançando o ProRural. E também conta com a participação, a parceria, o apoio da Fundação Amparo à Pesquisa, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas. Os técnicos contratados vão receber um pacote tecnológico desenvolvido em centros de pesquisas, como a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e o Instituto Federal do Amazonas, IFAM, para tornar essas tecnologias acessíveis aos produtos rurais do interior do Amazonas. Um importante diferencial é que essas tecnologias, além de serem acessíveis, não poderão gerar impactos ambientais. Nós precisamos mostrar que é possível, sim, defender o meio ambiente e, ao mesmo tempo, produzir. Isso se faz na prática, não é com discurso. Na prática é que se faz isso. Todos os 62 municípios do estado do Amazonas serão beneficiados, tanto na geração de emprego e renda, quanto na questão da absorção de tecnologias novas que ainda não estão disponíveis aos produtores. Será feita a difusão tecnológica, transferindo a tecnologia e melhorando a vida dos homens e mulheres do campo. Por consequência, a iniciativa também pretende gerar um aumento significativo na produção de alimentos e das cadeias não alimentares. Sem dúvida, trata-se de uma iniciativa que vai incrementar ainda mais a política agrícola do meu estado. O PIB, Produto Interno Bruto do Amazonas, que eu dizia há pouco, por exemplo, cresceu 10% no ano de 2010, impulsionado principalmente pelo crescimento do setor da indústria de transformação e do setor primário. Hoje, o setor agropecuário, senador Moca, ampliou a sua participação no PIB e já chega a 6%. Parece pouco para quem não me ouve, mas o estado do Amazonas conviveu com décadas e décadas com um índice histórico de 2%. E agora nós já atingimos, num curto espaço de tempo, 6%. E temos certeza que vamos ampliar. Eu dei o exemplo aqui da Juta da Malva. Poderia falar na borracha, poderia falar no cupuaçu, poderia falar no dendê, posso falar aqui no açaí, no tucumã, enfim, produção local e que ganha a preferência do mundo, não apenas do gosto dos brasileiros. O açaí está no Brasil inteiro, mas está no mundo também. A castanha, não é? Sem falar de produtos não alimentares também, como a borracha e a madeira, enfim. Para isso, para que esse programa fosse lançado hoje, senhor presidente, e para que o Estado viesse ou venha alcançando o índice de crescimento e desenvolvimento que vem alcançando, contribuíram decisivamente às atividades do setor agropecuário nos municípios de Manaus, principalmente Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Manicoré e Humaitá. E eu falei aqui de tanta coisa, falei da juta, falei da malva, da borracha, falei do açaí e não falei do pescado. O estado do Amazonas é o estado, talvez, de todos os do Brasil que tem a maior vocação para o desenvolvimento do pescado. Aliás, acho que nós já somos o segundo, depois de ser o estado do Mato Grosso, não, Mato Grosso do Sul, mas o Mato Grosso é o primeiro. E depois vem o estado do Amazonas, como o segundo maior produtor de pescado do Brasil. E nós só estamos começando. O que nós queremos ver é o pescado na mesa das escolas, das crianças. Imagina, um Brasil como o nosso não ter a obrigatoriedade de ter o pescado na merenda escolar. Um produto barato, um produto de fácil produção e de uma riqueza proteica boa para o desenvolvimento das crianças, né? Algo assim fenomenal. O Estado vem avançando muito nesse segmento também. Então, é por isso, senhor presidente, que eu digo que esse tipo de investimento ele é oportuno.
e cumpre um dos objetivos do modelo Zona Franca de Manaus, que é o desenvolvimento do setor primário, com base em políticas de desenvolvimento sustentável, ou seja, sem agressão ao meio ambiente. Não é à toa que destacamos com frequência nessa casa, e eu e toda a nossa bancada, o modelo Zona Franca como um dos maiores exemplos da política exitosa de combate às desigualdades regionais. Entretanto, o programa da residência agrária, que é o primeiro no Brasil, são estudantes formados em agronomia, senador Jorge Viana, que vão para o interior do Estado trabalhar já como residentes da sua própria instituição de ensino, a Universidade Federal e outras instituições. Então, esse programa de residência agrária coloca o Amazonas ainda mais forte no cenário nacional em termos de políticas públicas voltadas para a sustentabilidade. E, portanto, eu quero concluir aqui esse meu pronunciamento, nesses dois minutos que me restam, para cumprimentar o governador mais uma vez, o governador Omar Aziz e o secretário Heron Bezerra, por essa iniciativa bela, e dizer que nós do Amazonas temos plena consciência que a Zona Franca de Manaus só existe, senador, por conta do apoio que nós temos do Brasil. Zona Franca é um modelo federal, é um modelo baseado numa legislação federal. E se nós não obtivéssemos o apoio de todos os estados, de São Paulo ao Mato Grosso do Sul, a Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ao Nordeste brasileiro, a Zona Franca não existiria. Temos uma consciência profunda por parte da presidenta Dilma da importância da Zona Franca e um apoio inequívoco do parlamento brasileiro. Então, a nós, parlamentares do Amazonas, cabe dizer o seguinte: a Zona Franca está aqui e nós vamos utilizar os recursos desse modelo importante para desenvolver de forma sustentável novas tecnologias que passam também pelo desenvolvimento do interior. Chega aqui ao plenário, senador Eduardo Braga, quem eu já registrei dessa tribuna, senador. O importante programa hoje lançado no Amazonas, que é o ProRural, de residência agrária, e que tudo começou quando Vossa Excelência estava à frente do governo e que teve a continuidade do governador Omar. Então, muito obrigada, senador Moca, não só pelo tempo a mais que me concede, mas aos senadores pelo apoio que frequentemente tem dado ao Amazonas, ao desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, não diria só a manutenção, mas o desenvolvimento, ao crescimento da Zona Franca de Manaus. E tenha certeza, o Brasil inteiro, o Amazonas será capaz de fazer com que a sua riqueza seja utilizada, desenvolvida de forma sustentável, de tal forma a dar frutos, não só aos amazonenses, aos amazônidas, mas frutos importantes a todo o nosso país. Muito obrigada, senhor presidente.